espero que estejam bem. Hoje eu estou aqui, vestida e com o meu altar, celebrando Beltane. Mas o que eu quero falar neste vídeo? É sobre uma dúvida que a maioria das pessoas tem, ou algumas nem imaginam sobre essa dúvida, que é Halloween. Hoje é dia 31 de outubro, tá? Halloween e bruxaria realmente tem relação? Eu tenho um espaço aqui na minha cidade dedicado à lua, às minhas terapias com as quais eu atendo e aos trabalhos espirituais, né, de bruxaria, que se chama Alunar. E muitas pessoas vieram me questionar por que, já que sou bruxa e que tenho esse espaço, eu não fiz nada pro Halloween, eu não comemorei Halloween, né? Então eu venho explicar através desse vídeo qual é a minha opinião, né, a minha visão a respeito de tudo isso. Obviamente que a resposta para essa pergunta, se Halloween e bruxaria têm relação, não é uma resposta simples, tá? Por quê? Tanto a bruxaria quanto o Halloween têm suas origens muito antigas e foram passando de tempos em tempos por muitos povos, muitas culturas foram se misturando por causa da época das colonizações, né? Que povos colonizavam outros povos e acabavam impondo a sua cultura, o seu folclore, a sua tradição em cima de outras. Então as coisas acabaram muito que se misturando, tá? Mas o que pode se falar, assim, grosso modo, sobre a origem do Halloween? Vamos falar primeiro do Samhain, que é um sabá, hoje chamado de sabá, né? Que ele tem origem na cultura celta, né? Era uma celebração pagã que acontecia nesses povos, né? Os pagãos, né, os povos antigos, eles estavam muito ligados à natureza. E estando muito ligados à natureza, toda a vida deles era baseada nessa relação, nos ciclos da natureza, principalmente nas estações do ano, tá? Toda a sua plantação e colheita se baseava nesse conhecimento e nessa relação. Com o tempo, então, eles foram desenvolvendo a sua espiritualidade e ligando também, além de ligar com as estações do ano, com os astros, porque eles também observavam muito Sol, Lua, né, as estrelas, enfim, eles também passaram a ligar isso a determinadas divindades, tanto solares quanto lunares, e tudo eles celebravam nessas festas, tá? O Samhain, ou Samhain, né? Ele acontece no fim do verão, quando eles já estão fazendo a preparação para a última colheita, tá? E eles faziam então uma festa para celebrar essa última colheita e o fim do verão, para se preparar para o inverno. E eles faziam alguns rituais, né, para espantar toda a negatividade daquela plantação, né, espantar os maus espíritos. Então eles faziam fogueiras, eles se mascaravam, aquelas lanternas de abóbora, né, tudo isso servia para espantar os maus espíritos, tirar o olhar dos maus espíritos de sua plantação, que ia ser feita a colheita, e também para celebrar essa troca de estação do final do verão e início de inverno. Isso vem do hemisfério norte, então para eles o fim do verão acontece nesta época, no mês de outubro, novembro, porque em dezembro já inicia o inverno, tá? Com a colonização desses povos pelos romanos
e depois toda aquela questão da imposição da Igreja Católica, das religiões cristãs, tentando apagar toda a tradição dos celtas, dos druidas, dos pagãos, né, e impor a sua religião cristã de invocação e adoração de apenas um Deus, né? Essas coisas, essas festas, essas celebrações foram meio que sumindo ou se mesclando com as tradições e as festas dos cristãos, tá? Então, em um determinado momento do mundo, da história do mundo, os cristãos criaram, né, essa festa de celebração, vamos dizer assim, dos ancestrais e uma honra aos mortos, tá? E eles fizeram isso nesta época, tá? Meio que pegando ali dos celtas, porque os celtas diziam que nesse dia havia uma abertura entre os mundos, né? Tanto o mundo dos vivos quanto o mundo dos mortos. E era feita então uma comunicação com os mortos, uma honra, eles pedindo proteção para sua colheita, pedindo proteção durante o inverno. Então a religião cristã acabou meio que mesclando a sua tradição com esta, e aí nasceu o Dia de Todos os Santos, que seria a véspera do Dia dos Mortos, que seria então entre 31 e 1º de agosto, porque a palavra Halloween, na verdade, é uma contração do termo All Hallows Eve, que significa véspera de Todos os Santos. Tá? E aí eles foram mesclando, então, pegando esses elementos de máscaras, dos maus espíritos, espantar os maus espíritos, fazer algo assim mais de celebração mesmo, para espantar toda a negatividade e ao mesmo tempo honrar os ancestrais, os mortos, enfim, tá? E isso foi vindo então para o Ocidente, aqui para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, com o tempo, né, com a questão dos filmes, dos desenhos, que foi pegando isso e transformando em algo parecido com filmes de terror, né? Eles foram misturando isso com filmes de terror, então as pessoas se mascaram ou se maquiam com cortes, com olhos escuros, mistura com fantasma, com zumbi, foi toda uma misturança, né? E o Halloween se tornou então essa festa onde as crianças vão fantasiadas de monstrinhos ou fantasminhas pedir doces nas casas, doces ou travessuras, né? Tudo isso vem lá de muito antigo, mas foi passando e mudando conforme o tempo, tá? E recentemente então veio para o Brasil essa celebração, e no Brasil as pessoas acabaram ligando isso a bruxas, né? E aí virou o Dia das Bruxas, tá? Eu pessoalmente, eu não gosto de chamar o Halloween de Dia das Bruxas, tá? Porque eu não vejo essa conexão. Eu sou uma pessoa, sendo bruxa, uma das minhas lutas na vida é tirar das pessoas o preconceito que existe em cima da bruxaria, em cima das bruxas, que a grande maioria das pessoas não tem conhecimento do que é magia, do que é bruxaria, do que é ser bruxa, e elas acabam ligando isso a tudo que é ruim, negativo, mal, trevoso, morte, sombra, como se bruxaria fosse só isso, tá? Então eles ligam a filmes de terror, bruxas que matam, bruxas que sequestram criancinhas, aí as pessoas precisam ser exorcizadas porque estão enfeitiçadas. E eu não gosto de ligar a bruxaria a isso, porque não é isso, né? E eu acho que ligar o Halloween ao Dia das Bruxas, né? Chamar o Halloween de Dia das Bruxas, eu tenho a impressão que aumenta esse preconceito, né? Para as pessoas que não têm conhecimento. Eu não tô dizendo que eu não gosto de Halloween e que as pessoas não devem celebrar, não é nada disso, tá? Eu só não gosto de chamar o Halloween de Dia das Bruxas, né? Até porque
eu, se fosse querer um dia dedicado às bruxas, eu preferia que fosse, então, por exemplo, no dia da deusa, né, o Dia Mundial da Deusa, que é o dia 5 de setembro, ou no dia dedicado a Hecate, por exemplo, né, está aqui ela, né, representada, que é o dia 13 de agosto, porque Hecate é considerada, então, a mãe das bruxas, a matrona da magia e da bruxaria, tá? Mas isso é uma opinião minha. Eu gostaria muito que o Dia das Bruxas fosse um desses 2 dias, tá? E não o dia do Halloween, tá? Mas enfim, essa é a minha opinião, né? Então eu queria trazer isso que... Por que ligaram o Halloween às bruxas? Porque veio lá da tradição pagã do Samhain. Então, tá. Só que isso foi hemisfério norte. O nosso Samhain no hemisfério sul é dia 1º de maio, né? Porque agora nós não estamos terminando o verão e nos preparando para o inverno. Nós estamos, ao contrário, terminando o inverno e se preparando para o começo do verão. Então a gente celebra Beltane, porque agora começa, é o retorno da luz, as flores estão em sua plena vida, pássaros cantando, borboletas por todos os lados, a luz, a vida, a fertilidade da natureza está pulsando. Então eu não consigo celebrar a morte nessa época, porque na verdade aqui no hemisfério sul as coisas estão renascendo, a gente está saindo da escuridão do inverno, do isolamento do inverno, e indo para fora, para a vida, para a luz, né, para as flores. Então eu, pessoalmente, né, eu sei que tem bruxas que seguem a roda do ano do hemisfério norte, tá tudo certo, né, mas eu, no meu corpo, o que eu penso? Como este corpo nasceu nesta terra, abaixo da linha do Equador, o meu corpo, ele sente a necessidade de celebrar a roda do ano do hemisfério sul. Eu não consigo celebrar Samhain, né, como eu disse. Eu olho para fora, eu vejo a luz, eu vejo os pássaros, eu vejo as flores, eu vejo as borboletas. Então é isso que eu quero celebrar. Eu não quero celebrar a morte, eu quero celebrar a vida. Eu celebro a morte em maio, né? Então, se nós fôssemos, né, se eu, por exemplo, fosse celebrar Halloween, para mim o Halloween tinha que ser em maio. Por isso que eu acho assim meio estranho, né? Mas enfim, eu vejo dessa forma e eu sei que tem pessoas que veem de outra forma e tá tudo certo, tá tudo ok, né? É como eu disse, eu só não gosto muito de chamar o Halloween de Dia das Bruxas, tá? É uma coisa minha, mas tá tudo certo. Então hoje eu começo, né, a celebração de Beltane, que vai até o dia 2, né? Eu sei que aqui, né, a gente celebra no dia 2 de agosto, né, é o dia de finados, tem toda essa lembrança dos entes queridos que se foram, ok, tá tudo certo, né, é uma egrégora que se criou e a gente respeita essa egrégora e a gente sabe que tem de fato, né, quando uma egrégora é a nível de sociedade, né, de inconsciente coletivo, a gente sabe que realmente criou uma força, então tudo certo, né. Mas hoje eu não celebro Samhain e nem Halloween. Eu celebro Beltane, né? Eu só queria trazer então a minha visão sobre tudo isso, né? Porque algumas pessoas me questionaram, como assim tu não celebra o Dia das Bruxas? Porque pra mim hoje não é o Dia das Bruxas, né? Eu já celebrei Halloween, eu já fiz festa fantasia, eu já fiz mesa com docinhos inspirados nas abóboras, enfim, né? Mas a gente vai estudando, vai mudando a nossa percepção das coisas, a gente vai sentindo as energias das coisas e hoje o que eu sinto é isso, né? A gente vai construindo e desconstruindo muita coisa e é isso que é o bacana. É a gente sempre ir se questionando e estudando muito para saber o que para nós, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, faz sentido. Então, para mim, hoje faz sentido isso, tá? Mas é como eu disse, como eu coloquei lá nas minhas redes sociais, para quem acredita e chama o dia de hoje como o Dia das Bruxas, feliz Dia das Bruxas. Para quem celebra Beltane, feliz Beltane. E que sejamos todos felizes naquilo que faz sentido pra gente, ok? Um grande beijos
e felicidade para todos. Que venha o verão e que seja realmente muito fértil e muito próspero para todo mundo.